Olá, gente. Vou informar por que que os bancos eles não perdem se a taxa de juros Selic baixar. E também, se a taxa de juros baixar, vou informar por que não vai afetar a inflação se houver determinadas providências pelo próprio Banco Central, sem ser de aumentar a taxa Selic, como providências da área governamental, que tem um governo que está tomando essas providências. Primeiro, por que que os bancos não perdem? Porque a inflação está controlada. A inflação nesse final de ano vai dar, na média geral, porque no começo do ano teve um aumentozinho, mas no geral, no ano todo, vai ser 4,5%, e menos ou menos do que isso. Então, isso faz com que os bancos, por mês, eles tenham uma inflação em média de menos de 0,5%, 0,4%, esses meses, últimos meses, menos de 0,3%. 0,3% é um terço de 1%. Se você cobra 1% num empréstimo, principalmente consignado, você está ganhando o triplo do que é a inflação. Então, o ganho real é bem acima da inflação, 1%. Se você diminuir a taxa de juros, isso eu estou falando consignado. Consignado está hoje de 1,5% a 3%. O consignado da CLT está em 3% para 4%. Por quê? Porque o risco está muito alto. Mas o risco se torna alto por causa dos juros altos, porque as pessoas não conseguem fazer o pagamento, vão para a negociação, às vezes, depois de estar em atraso, e também a negociação, pelo fato do juro ser alto, a negociação fica inviável. Então, é simples, vai diminuir o risco, diminui os juros nos créditos pessoais, que é aquele onde os créditos têm um juro mais alto. Então, vai se viabilizar e os bancos não vão perder. Por que que o banco não perde? Porque você diminui a taxa de juros e o banco vai fazer outros negócios. Por exemplo, os bancos também financiam carros. Vai se vender mais carro, porque vai ter mais possibilidade de se pagando menos juros você comprar o seu primeiro carro. São milhões de pessoas que vão adquirir, a indústria vai crescer e o banco vai fazer essa transação. Vai haver mais geração de emprego, os bancos vão abrir as contas e o banco vai circular, o banco não perde. Vai se fazer crédito imobiliário e a construção civil vai bombar e gerar emprego e vai circular o dinheiro aonde? Nos bancos. Volta como tributo para o governo, aumenta a arrecadação. Agora, qual é o medo? É porque vai aumentar muito a demanda, vai entrar dinheiro no mercado. Mas a demanda pode ser controlada por onde? Pelas ações governamentais. Incentiva a produção do agro, que já é incentivada, ela está muito além da capacidade de consumo. Se aumentar o consumo, não afeta a produção industrial, ela precisa de incentivar, a produção industrial não deu, então se importa mais barato. Se incentiva as empresas a crescerem seu parque industrial. O nosso parque industrial está ocioso, tem boa parte ainda para poder ganhar capacidade de produção. E tem essa possibilidade. Então não perde ninguém. É só baixar a taxa de juros. Por que a taxa de juros está alta? Porque é interesse de um pequeno grupo que influencia. Esse pequeno grupo é de 150 a 200 mil pessoas. Eu estou falando dos grupos bilionários, mas também tem muita gente que hoje, com 100 mil, 200 mil, já ganha uma boa condição de dinheiro com essa taxa absurda. E eles também forçam essas pessoas a aderirem a uma taxa de juros alta. Mas ela não é boa, ela prejudica o Brasil. Porque o Banco Central pode controlar por intermédio de outros meios de política monetária, como a venda de títulos, o depósito compulsório e a política de redesconto. Não mexe na taxa Selic. A taxa Selic, nos bancos centrais, os bancos centrais, a sua taxa de juros, os bancos centrais no mundo, eles mexem tenuamente. Os Estados Unidos é inflação está alta também lá e eles têm uma taxa de juros tá altíssima para eles, porque eles passaram décadas com ela quase zerada. Está 3%. Na Europa, 2% ao ano. Quem tem uma inflação parecida com a nossa? O México. A taxa de juros é 8%, quase a metade da nossa. Então, é inadmissível que a nossa taxa de juros. Sabe por que ela está alta? Porque há décadas esse grupo de mais ou menos uns 150 bilionários a 200 mil bilionários brasileiros, que é menos de 0,1% da população brasileira, eles vivem disso.